Fala galerinha, como é que vocês estão? Tio Carlos aqui, né? Para a gente continuar falando de genética, e agora a gente vai entrar no assunto que é muito importante, né? Dentro de genética. Falamos da primeira lei, falamos de probabilidade nas últimas aulas, falamos do trabalho de Mendel, do experimento de Mendel, das conclusões, dos termos importantes relativos à genética. E hoje a gente entra numa parte muito importante da genética, que é o estudo dos heredogramas. Então a gente tem que observar essa simbologia aí, a gente tem que memorizar, tem que aprender, tem que entender essa simbologia para a gente conseguir resolver as questões, as situações envolvendo o heredograma. Então vamos lá. O círculo, vamos começar devagarzinho. O círculo representa as fêmeas, as mulheres ou fêmeas no heredograma. Os quadrados representam machos ou homens no heredograma. Quando eu tenho um círculo ligado por um traço a um quadrado, isso significa uma união, um casamento. Tá? Então, embaixo disso, o que a gente tem? Um casal que teve filhos. Nesse caso, um filho e uma filha nesta sequência. Tá? Quando eu tenho a partir do casal, tá? Imagina que essa dos gêmeos falsos, né? Os dizigóticos, os bivitelinos, os não idênticos, eu tenho um casal ali em cima. Então parte essa linha, né? Para cada um dos indivíduos, e aí a gente tem a representação dos gêmeos falsos, dos dizigóticos. Quando os gêmeos são dizigóticos, eles podem não ser do mesmo sexo, ou seja, pode ser um menino ou uma menina, ou podem ser do mesmo sexo, isso também não vai influenciar, mas pode ser de sexos diferentes. No caso da segunda situação aí do lado, ó, gêmeos verdadeiros, os gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, univitelinos, de mesma placenta, como você queira chamar, além do traço, né? Do traço em forma de V, de cabeça para baixo, ligando eles se ligam entre si por um traço, né? É como se ele tivesse um triângulo e nos vértices dos triângulos eu tivesse os indivíduos representados. Nesse caso dos gêmeos univitelinos, dos monozigóticos, dos idênticos e por aí vai, eles obrigatoriamente são do mesmo sexo, tá? Embaixo a gente tem esse quadrado rotacionado em 90 graus, ou um losango, como você queira chamar, que é quando o sexo do indivíduo não é informado, não é especificado, tá? Eu não sei se ele é homem ou se ele é mulher, tá? Eu não tenho a informação na questão, só sei que ele é um indivíduo presente. Tá? Quando a bolinha ou o quadrado eles são pintadinhos assim de preto, ou de uma cor diferente, ou com pintinhas, ou com listrinhas, que é o que a gente chama de achurado, né? A gente tem os indivíduos afetados. Carlos, o que são indivíduos afetados? São indivíduos que vão apresentar o traço genético que a gente está estudando. Tá? Então, se eu estou falando de albinismo, os pintadinhos vão ser os albinos. Os que não são pintadinhos são os indivíduos normais, ou seja, os que não apresentam a característica. Quando o símbolo ele é cortado dessa forma como está na tela de vocês, é porque o indivíduo faleceu, tá? Quando ele está pintadinho assim, um losango bem pequenininho, significa que é um aborto e a gente não sabe o sexo, tá? Quando a bola e o quadrado são ligados por dois tracinhos paralelos, quer dizer que é um casamento consanguíneo, ou seja, eles têm grau de parentesco próximo, são irmãos ou são primos, tá? Tios, um tio e uma tia, né? E por aí vai, né? E quando eles vêm numerados, é o número de descendentes de cada sexo. Então, no caso aí, teria uma menina e dois meninos nessa descendência. Vamos começar a analisar heredograma agora. Então, eu tenho esse heredograma formado por 9 indivíduos. Se a gente fosse analisar, eu teria o indivíduo 1 e 2 como geração parental, fazendo a memória dos conceitos importantes, como geração parental, como geração P, seria os indivíduos 1 e 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 seria a F1, a primeira geração filha, o 8 e o 9, a F2, beleza? Não esquece disso. Então, como é que a gente começa o estudo? Esses que estão mais escuros, o 3, o 5 e o 9, são os afetados. Eles apresentam a característica que a gente está estudando. Vamos dizer que seja o albinismo. Carlos, tem alguma regra para a gente estudar? Tem algum procedimento? Tem etapas para a gente fazer essa análise? Tem. Primeira coisa que a gente faz é identificar os afetados. Segunda coisa é identificar se essa característica ela é dominante ou recessiva.
Carlos, calma. Calma, vamos devagar. Como é que eu vou fazer essa identificação? Você vai olhar para o heredograma. E aí você vai procurar essa situação que eu vou marcar aqui para vocês na tela. Ó. Estão prestando atenção que o casal 1 e 2, eles são normais e o filho número 5, ele é afetado? Vocês vão sempre procurar uma situação como essa. Sempre procurar uma situação como essa. Que acontece aí também na situação do 6, do 7 e do 9. Tá? O casal 6 e 7 teve o filho 9. Os pais são normais e o filho é afetado. Simplificando a ideia, o que a gente tem? A gente costuma dizer que são pais iguais, ou seja, eles têm a mesma característica genética. Eles têm o mesmo fenótipo dentro da característica analisada, ou seja, eles apresentam a mesma característica. Tá? O 6 e o 7 também são pais iguais e eles têm um filho diferente. Como assim diferente? O filho ele é afetado. Nesse caso, né, que eu tenho pais iguais, filho diferente, o que eu tenho? Que os pais obrigatoriamente são heterozigotos. E o filho, os filhos vão ser homozigotos recessivos, certo? Partindo dessa ideia, a gente pode resolver qualquer... Deixa eu te ajeitar aqui a gola da camisa para ficar bonitinho no vídeo para vocês. Para cá, esse lado para cá, abre aqui, pronto. Então, se a gente tiver isso em mente na hora de fazer um estudo de heredograma, a gente consegue resolver qualquer questão. Inclusive na tarefa de casa vai ter uma questão de heredograma para vocês, beleza? E aí eu realmente queria que junto com a tarefa de casa, vocês... Tá vendo o casal 3, 4 e o 8? Com o filho número 8? Eu queria que vocês me dissessem o genótipo do 3, do 4 e do 8. Se eu receber isso nessa atividade, significa que você assistiu o vídeo todo. Se eu não receber, significa que você não viu o vídeo todo ou que você nem viu o vídeo. E isso é importante para fechar a nota de vocês, tá? Não é só fazer a tarefa, vocês têm que assistir o vídeo, têm que interagir e tudo mais, tá? Então, manda para mim, junto com a tarefa de casa, coloca lá, depois de resolver as questões, coloca lá, resposta do vídeo. E aí coloca o genótipo do indivíduo 3, do 4 e do 8 lá para mim. Tio, tem como saber? Tem. Tá? Vou dar uma dica. O indivíduo número 3, já está aqui, olha, é igual ao 6. Igual ao 6 não, ele é igual ao 9 e igual a 5. Porque ele é afetado. Então todos os afetados são iguais. Tá? E a partir daí você vai desenrolar o resto da questão. Tá? Se tiver com dúvida, quando for na correção da tarefa na próxima semana, no vídeo da próxima semana, eu vou explicar isso aqui e mostrar o genótipo, os possíveis genótipos para vocês, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Tio Carlos manda um forte abraço para vocês. Tenham uma excelente semana, estudem, se cuidem, usem máscara, álcool gel, todas as medidas de segurança, não tragam corona para casa. Vamos nos cuidar e a gente se vê na próxima aula ou na próxima correção de atividade. Um forte abraço para vocês, tudo de melhor sempre. Valeu, falou!